Oi, tudo bem? Uma boa tarde a você que está conosco. Mais uma vez, estamos aqui na Primeira Igreja Batista, aqui em Alto Taquari, ao vivo, fazendo a transmissão da reunião do Ministério Vidas Transformadas, que é o Ministério de Libertação aqui desta igreja. Nós fizemos uma reunião presencial e também transmitimos ela através das redes sociais para que ela possa alcançar o maior número de pessoas, né? Esse é o nosso objetivo. Eu vou orar, nós vamos começar orando, já agradecendo desde já a participação daqueles que estão aqui conosco, né? E também daqueles que vão estar assistindo a nossa live também durante a transmissão ou posteriormente. Vamos estar orando para que Deus possa nos abençoar e logo depois eu vou passar para as minhas amadas irmãs, né? Para que a gente continue na nossa sistemática de abertura aqui, tá bom? Senhor querido, nesta tarde, ó Deus, o dia 26 de novembro deste ano de 2021, nós adoramos ao Teu nome, nós reconhecemos a Tua grandeza sobre os céus e sobre a terra. Tu és Senhor e não há outro. Tu és o único Deus que nós possamos buscar, que nós podemos buscar, e sabemos que o Senhor é conosco, Pai, com aqueles que clamam por Ti. A Tua palavra diz, ó Deus, clama a mim e responder-te-ei. Então, Senhor, todo aquele que clamar pelo Teu nome, de maneira alguma será desprezado, mas será ouvido, porque o Teu objetivo, Pai, é nos abençoar. O Teu objetivo é que nós andemos em novidade de vida todos os dias das nossas vidas. Por isso, nesta hora, nós clamamos, Pai, que o Senhor esteja ordenando aos Teus exércitos, ordenando aos Teus anjos para trabalharem em nosso favor. Nós clamamos, Pai, que eles estejam trabalhando em favor dos nossos amados, das nossas famílias, de perto ou de longe, de todos os nossos conhecidos, da nossa cidade, estado, nação. Ó Deus, nós clamamos que o Senhor esteja cuidando, Pai, de tudo aquilo que está ligado a nós, seja físico, seja emocional, seja espiritual. Senhor, que todos sejam cobertos pelo sangue, ó Deus, do Cordeiro, Pai. Aquele, Senhor, que nos livra de todo mal, Senhor. Nós te pedimos nesse momento que o Senhor esteja conosco e que o Senhor fale conosco neste dia e que nós possamos, Senhor, ser edificados pela Tua palavra. Nós adoramos a Ti, Senhor, no nome daquele que é santo, Senhor. Nós engrandecemos ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E eu vou pedir para você estar compartilhando dessa live, né, com os seus amigos, para que nós possamos chegar longe, né, cada vez mais longe com esta palavra viva e eficaz. Vou chamar quem vem primeiro? A Andréia. Vou chamar a Andréia, né, para estar junto conosco. Depois a Dilane também vai estar nos ajudando. Então, eu quero convidar você para, enquanto isso, você estar participando da abertura conosco. Você também pode ir multiplicando e compartilhando desta live para os seus amigos e os seus familiares. Vem, Andréia. Amém, né? Glória a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesta sexta-feira, né? Buscando ao Senhor, adorando a Ele. E vamos agora nos revestir de toda a armadura de Deus, como nós já sabemos, né? É as nossas armas espirituais que temos, que o Senhor nos disponibiliza para que possamos vencer o inimigo da nossa alma, para que nós possamos estar firmes, inabaláveis no Senhor e depois de termos vencido tudo, ainda permanecer firme. Se nós não estivermos revestidos da armadura, agarrados no Senhor, nós não subsistimos no dia mau. E nós sabemos que os dias estão se afunilando, que os dias estão sendo abreviados, que os dias estão sendo pesados, né? Há um peso espiritual. Então nós vamos resistir, porque nós temos o Senhor como nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então vamos, se você pode acompanhar, se você pode acompanhar com a tua Bíblia, se você pode repetir conosco, repita. Se você não pode, às vezes você está no teu trabalho, não está podendo, você pode em mente, né, com a sua mente, estar concordando e estar ligado no Senhor. Pai, nesta tarde, nós queremos agradecer a Ti
porque o Senhor nos disponibiliza as armas que nós temos em Ti contra o inimigo da nossa alma, as armas que o Senhor nos dá para que nós possamos resistir no dia mau, as armas que o Senhor nos dá para que possamos vencer, Senhor, todas as circunstâncias, vencer, Senhor, o maligno sobre nós. Por isso, Senhor, nesta tarde, eu quero pedir que o Senhor nos fortaleça em Ti, na força do Teu poder, que o Senhor possa nos revestir de toda a Tua armadura, desde o alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Senhor, queremos estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque nós não temos que lutar contra pessoas, contra carne e sangue, mas lutamos contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra uma hierarquia maligna, Senhor, e só em Ti, só no Senhor nós podemos vencer todos eles, Pai. Queremos, ó Deus, também tomar toda a Tua armadura para que possamos resistir no dia mau e depois de ter feito tudo, permanecer firme, inabalável, com os nossos artelhos firmados na rocha, com os nossos pés, Senhor, sem se desviar do caminho santo. Estamos firmes, porque temos cingido os nossos lombos com a verdade. Vestimos agora a couraça da justiça. Calçamos os pés na preparação do evangelho da paz. Tomamos agora o escudo da fé, porque com ele podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, de sobre as nossas vidas, de sobre a nossa casa, de sobre tudo aquilo que é nosso e está ligado a nós, direta ou indiretamente. Tomamos na nossa cabeça o capacete da salvação. Senhor, guarda a nossa mente, guarda os nossos pensamentos, guarda os nossos sentimentos e as nossas emoções em Ti, Senhor. Leva cativo no trono da Tua glória. E na nossa mão a espada do Espírito, que é a Tua palavra, para que possamos estar em oração e súplica no Espírito, vigiando com toda perseverança, para que nos seja dada, no abrir da nossa boca, a palavra com ousadia, com intrepidez, com coragem, a palavra revelada, para fazer notório o mistério do Evangelho do Senhor Jesus. E assim declaramos esta palavra e tomamos posse dela, em nome de Jesus. Amém. Agora eu passo a palavra para a Dilane, para que nós possamos dar continuidade. Que Deus possa nos abençoar nesta tarde. Olá, graça e paz, boa tarde. Antes de declararmos o Salmo 91, eu gostaria de ler lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus é tentado no deserto, e nesse capítulo, nessa tentação do deserto, o Jesus nos ensina como que nós devemos nos defender do inimigo, que é declarando a palavra dele. Amém. Está escrito assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se-lhe, disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto,
o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Glória a Deus. Então aqui Jesus nos ensina a nos defender contra o nosso verdadeiro inimigo, que não é contra a carne nem contra o sangue, que nós temos que declarar a palavra. Várias vezes ele falou, está escrito, está escrito. É por isso que toda sexta-feira nós tomamos posse da armadura de Deus, que é uma maneira que o Senhor também nos ensina para nos defender e para atacar o inimigo. E é por isso também que nós tomamos posse da palavra do Senhor no Salmo 91, para abençoar nossa vida, nossa casa, nossa família. Amém? Então, neste momento, eu vou orar para a gente declarar o Salmo 91. Amém. Pai querido, Pai amado, neste momento, nós queremos dar a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, Senhor. Nós queremos agradecer a Ti pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui dentro da igreja, Senhor, para aprender, Senhor, mais de Ti, para estarmos aqui para compartilhar com as pessoas aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem nos abençoado, para que nós possamos ajudar para que as pessoas também sejam abençoadas, Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos espirituais nessa tarde, os nossos olhos espirituais, Senhor. Que o Senhor nos dê um coração parecido com o seu, Pai, um coração quebrantado, Senhor. Um coração cheio do Teu amor, cheio da presença do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que nós possamos ser sal nessa terra, Senhor. Para onde nós formos, ó Pai, para que a Tua luz brilhe em nós e toda honra e toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor. Por isso, Pai, neste momento, nós vamos tomar posse da Tua palavra no Salmo 91, sobre a nossa vida, a nossa família, sobre os nossos animais, sobre os nossos bens, sobre todos aqueles que trabalham conosco ou para nós e suas famílias, sobre todos aqueles que estão ligados a nós de perto e de longe. Assim, Senhor, nós declaramos o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua casa, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja o nosso Senhor, que nessa tarde o Senhor possa estar nos enchendo com a verdade e a verdade venha trazer cura, libertação, transformação. E a cada dia nós possamos estar mais próximos do Senhor. Que o Senhor abra o nosso entendimento, para que nós tenhamos discernimento em toda circunstância, em cada momento, para que o Senhor sonde as palavras que saem dos nossos lábios, porque nos nossos lábios, na nossa língua, nós temos o poder da vida e da morte, e muitas vezes nós estamos usando de maneira equivocada. Ao invés de declarar vida, estamos declarando a morte, sem prestar atenção naquilo que falamos. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar,
nessa tarde, nos dando a sabedoria, a inteligência, o conhecimento, o discernimento, o espírito de amor, de temor e de fortaleza do Senhor. Amém? Agora eu passo a palavra para a Cris. Eu quero agradecer a Andréia, né, que esteve conosco, também a Adilane, que está junto aqui conosco, né? Eu vou chegar um pouquinho mais para frente para eu poder ler as mensagens. Quero agradecer a irmã Kate, que está conosco, a irmã Vera Bueno também, né, sempre conosco, nos assistindo. Eu quero dizer a você que eu preciso que você esteja compartilhando. Quero agradecer também, ó, eu vou olhar aqui, ó, a Cleide também está nos assistindo, a Adriele Albertoni, a Rita, a Josi também está nos assistindo, Pastor Cláudio, obrigada a todos aqueles que estão conosco, né? E você pode nos ajudar compartilhando desta live. E hoje nós vamos falar sobre aquilo que eu falei, que nós pregaríamos na semana passada, mas como eu precisei me ausentar, então nós deixamos para essa semana. Estávamos falando a respeito da questão da idolatria, né? Falamos a respeito das situações das idolatrias e mostramos que, na verdade, a idolatria ela tem várias faces. E uma das coisas que nós falamos foi justamente a questão da avareza, né? Que foi o texto que nós usamos naquele dia. E nós falamos que a gente precisava entender exatamente o que Jesus havia dito a respeito de passar um camelo no buraco da agulha. Foi essa mensagem que nós ficamos de trazer hoje, né, nesse dia. Então eu vou ler com você Marcos capítulo 10, versículo 17 ao versículo 27. Assim como eu já expliquei, né, nós entendemos que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho escrito, já falei aqui algumas vezes, e também nós precisamos entender que também esse mesmo texto está escrito em Mateus capítulo 19, versículo 16 a 30 e Lucas capítulo 18, versículo 18 a 30. É por isso que eles são chamados evangelhos sinóticos, porque eles são sinônimos, né? São evangelhos que foram escritos de forma semelhante. Então eles são chamados de evangelhos, ou seja, boas novas dos sinóticos. Olha aqui, ó. Ao vivo e a cores, gente. Caiu o pedestal. Eu subi ele aqui. Aí. Então, eu quero ler em Marcos capítulo 10, versículo 17. Acho que tá espanado isso daí. Sim, tá bom. Tá. O André tá aqui me ajudando. Marcos capítulo 10, versículo 17 ao 27, eu vou ler e você pode ouvir ou você pode acompanhar aí na sua casa, se você tiver a condição de abrir uma Bíblia, né? Abrir uma Bíblia ou no seu próprio celular, tá? Então está escrito assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: porque me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os seus discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus.
E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, nós olhamos para esse texto e vimos uma situação em que Jesus, ele é indagado por um moço que tinha vários recursos, que tinha bens, que tinha uma vida estável, uma vida financeira estável. E naquele momento, então, Jesus mostra para ele qual era a condição que ele precisava ter para ter o seu nome, vamos dizer assim, escrito no livro da vida, para que ele pudesse herdar a vida eterna. Para você ver, herdar a vida eterna, em primeiro lugar, é algo que você recebe de alguém, certo? Uma herança é algo que você recebe de alguém. A vida eterna, ela não é conquistada por nós. É preciso a gente entender isso, né? Ah, mas o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Existem coisas, sim, que cabem a nós fazermos, né? Termos atitudes. Quero agradecer a Ana Paula Scaini, que está conosco, a Denise Dias, obrigada. Também a Elvira, né? Eu vi a Elvira entrar aqui rapidinho, né? Obrigada pela sua audiência. Então, ele disse: o que farei para herdar a vida eterna? Existem algumas coisas que cabe a nós fazermos, né, para herdar a vida eterna. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então existe uma decisão em nós para que possamos tomar o caminho que nos leva, que nos conduz a ter esta vida eterna, a herdar esta vida eterna, a receber. Todos recebem uma herança da qual não existe mérito, né, no herdeiro. O herdeiro não tem mérito, ele não fez nada para se tornar herdeiro, vamos dizer assim. Ele é herdeiro porque ele é herdeiro, né? Ele é um herdeiro por natureza. Ele não é um herdeiro porque ele conquistou esta herança, mas ele é um herdeiro simplesmente por ser filho, né? Por ser ali descendente daquele que deixa a herança. Ou seja, o que eu quero dizer é que a vida eterna é concedida por Deus, né? Não há nada em nós que possamos construir essa vida eterna, mas há em nós uma disposição em andar, em ser filhos deste Deus. E isso é algo que nós decidimos, né? O Senhor nos deu essa condição de decidir filhos de quem seríamos, né? Assim como a palavra de Deus diz que existem os filhos da luz, também existem os filhos das trevas, e é uma decisão nossa. O próprio Senhor, eu gosto muito desse texto que fala lá em Deuteronômio 30, e ele diz: escolhei hoje a quem você vai servir, né? Ele diz: escolha hoje, escolha a vida para que viva você e a sua descendência. O Senhor está nos mostrando qual é o caminho dessa herança. Ele nos mostra qual é o caminho para que possamos ter direito a esta herança, né? Mas em sentido de nós criarmos, de nós produzirmos a vida eterna, isso não vem de nós, isso vem de Deus. É por isso que ele diz: o que farei para herdar a vida eterna? Primeiro, Jesus lhe dá uma chamada, né? E ele fala: por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom, só Deus é bom, né? A Ana Cláudia também está nos assistindo. Obrigada, Ana, por estar aí, né? Ela disse que está lá no trabalho, prestando atenção no trabalho, mas de ouvidinho na libertação de hoje, né? E aí ele diz: só existe um bom, que é Deus. E aí ele começa a mostrar quais são os tipos de comportamento, qual é a atitude, o tipo de comportamento que aquele moço deveria ter para ter direito, né, a ter a vida eterna, a ser filho de Deus. E aí ele começa a dizer: não adulterarás, não matarás. Isso daí está escrito em Êxodo 20. Você pode estar lá, né, olhando. Êxodo 20 fala a respeito dos 10 mandamentos, ou os 10 ditos que todos nós conhecemos. E ele fala: não matarás, não adulterarás, né?
não furtarás, não mentirás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, não venha roubar, honra o teu pai e a tua mãe. E ele diz: mestre, eu tenho observado isso desde a minha mocidade. E Jesus, então, olhando para ele, a palavra de Deus diz aqui que Jesus o amou. De que forma que Jesus o amou? Na verdade, olhou para dentro dele e entendeu que ainda faltava alguma coisa. Jesus o amou e disse: falta-te uma coisa, falta uma coisa. Você tem sido um bom religioso, você tem sido uma boa pessoa. Desde a sua mocidade você tem prestado atenção nas instruções que Deus deu a Moisés e que são seguidas pelos seus pais, porque afinal aquele moço, se ele diz que desde a mocidade ele já observava, é porque ele era um judeu, ele não era um gentil, ele era alguém do povo de Israel. E o Senhor disse para ele: então vai, vende tudo que você tem e dá caridade, faça, no judaísmo chamam de tzedakah, né? E você vai ser caridoso para com as pessoas necessitadas. E ele diz: e terás um tesouro no céu, ou seja, terás um tesouro, vem e segue-me. E aí Jesus, a palavra de Deus diz que ele, contrariado com essa palavra, ele saiu triste porque ele possuía muitas propriedades. Ele não teve condições naquele momento de abrir mão daquelas propriedades. A Bíblia não diz se depois ele fez isso ou não. A Bíblia não nos relata se ele posteriormente a isto obedeceu à palavra de Jesus ou não. Nós não temos como julgar, né? Porque nós não temos informações necessárias para poder dizer que aquele moço foi para o inferno, vamos dizer assim. A gente não tem. Na verdade, nós não podemos fazer esse tipo de julgamento. Mas a palavra daí nos mostra Jesus, né, usando daquela situação para trazer um ensinamento, não apenas para os seus discípulos, mas também para nós, há milhares de anos depois, né? Essa palavra está chegando até nós, milhares de anos depois. E para que nós possamos compreender isso, nós temos que entender a forma como Jesus falava. Precisamos compreender e contextualizar o tempo em que Jesus disse, o que era costume de Jesus falar. Então, nesse texto, Jesus estava falando a respeito do amor ao dinheiro. Porque aquele moço, ele amava tanto os seus bens, que ele não teve condição de abrir mão deles, nem na sua intenção, né? Porque às vezes Jesus disse: faça isso, e eu vejo muitas vezes assim, como Deus falou para Abraão, né? Deus falou para Abraão e disse: pega teu filho único, e vai lá e sacrifica ele sobre o monte. Abraão teve a disposição de fazer aquilo. Ele foi para obedecer. Tanto que chegou na hora, lá o Senhor recebeu um nome, né? Que de forma errada nós falamos, né? Porque nós não podemos dizer o nome do Altíssimo, que é o tetragrama, mas a nossa Bíblia diz Jeová Jiré, né? O Deus provedor. Então, aquele moço não teve nem a disposição de abrir mão de alguma coisa. Talvez ele tenha entendido, né, assim como está escrito aqui, na verdade eu não fui olhar no original se estava escrito tudo que você tem, mas aqui na Bíblia está escrito: tudo que você tem vai e dá aos pobres, e terás um tesouro, vem e segue-me. Então, na verdade, o que Jesus estava convidando ele para abrir mão, e abrir mão da sua própria vida, né? Da sua vida cotidiana. Às vezes a gente julga as pessoas, não é verdade? Mas nós temos dificuldade de abrir mão do nosso cotidiano. Nós temos muitas vezes dificuldade de abrir mão dos nossos hábitos. Qual que é o seu hábito? Talvez o seu hábito seja trabalhar muito, né? E às vezes o Senhor está te pedindo um tempo para você não trabalhar tanto. Você gostava muito de algo e o Senhor te pede. Aquilo dói para a gente, não é verdade? Dói.
nós estamos falando de uma pessoa natural, nós não estamos falando de uma pessoa diferente de nós. Doeu para ele não teve condições de abrir mão da sua vida, da sua rotina, dos seus sonhos. Nós não estamos falando apenas das riquezas daquele moço, nós estamos falando de uma vida, porque o Senhor disse: vai, vende tudo que você tem, você terá um tesouro no céu, por isso, vem e segue-me. Jesus estava convidando ele para ser um discípulo, como Pedro, como Judas, como Tomé. Ele não estava apenas convidando aquele moço para vender as suas coisas, mas para ter uma mudança total e completa na sua vida, na sua história. Mas nesse texto, nós vemos que aquele moço não teve condições. Ele se sentiu frustrado. A Bíblia diz que ele saiu entristecido, porque aquilo tudo era mais forte do que ele. Aquele amor à sua própria vida era mais forte do que o convite de Jesus. Não apenas o amor ao dinheiro, mas amor a tudo quanto tinha. E às vezes a gente fala: por que você não muda de cidade? Mude de emprego. Né? Coisas tão simples. Muda de cidade. Saia da sua cidade, você que está acostumado aí, cheio de amigos, no meio da sua parentela, no meio da sua forma de vida. Saia tudo, abra mão de tudo isso, porque eu vou te dar uma coisa melhor. Vem e segue-me. É isso que Jesus estava falando. E aquele moço não teve condições de receber o convite de Jesus. E às vezes a gente julga, mas somos todos iguais, não é verdade? Será que temos a disposição realmente de abrir mão daquilo que tínhamos costume de fazer? Aquilo não dói em nós? Às vezes a gente faz por obediência, mas não quer dizer que não dói. Não quer dizer que aquilo não está muitas vezes nos machucando, a falta daquela situação. Então Jesus pega toda essa situação, olha em seu redor e diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E aí eu vejo Jesus... Ai, meu Deus. Eu vou usar esse termo para que seja mais fácil para a gente entender. Mas eu vejo Jesus corrigindo isso na segunda forma de falar. Ele diz: quão difícil é entrar no reino de Deus os que têm riquezas. Aí então a Bíblia diz que os discípulos se admiraram e Jesus tornou a falar e disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. Está certo aí na sua Bíblia? Está assim também? Está entre parênteses. Hã? Está entre parênteses. Está entre parênteses? Tá. Então ele foi acrescentado. É? Porque na minha Bíblia não está entre parênteses. O que está entre parênteses é porque foi acrescentado. Então foi um acréscimo do tradutor para que nós pudéssemos compreender melhor. Ou seja, Jesus quis dizer que aqueles que confiam nas riquezas, aqueles que estão firmados na sua vida antiga, aqueles que estão firmados na sua forma de viver, e muitas vezes sim nas riquezas, como idolatria. Porque a palavra de sexta retrasada que nós trouxemos aqui foi que a avareza tinha duas faces, certo? Nós falamos da avareza que tinha duas faces. Primeiro, a pessoa que quer trabalhar muito para conquistar muita coisa, que é chamado avarento, passa por cima de tudo porque quer ter muito dinheiro. E a outra face da avareza é aquele que tem, mas não compartilha, aquele que tem, mas não usufrui. E isso é um avarento também. Ter e não usufruir, ter e não compartilhar é também uma face da avareza. Ter e não ajudar o próximo. E eu não estou falando nem apenas de ajudar o próximo, mas ter e não usufruir das bênçãos que Deus nos deu, guardando, né? A André está me ajudando aqui. Fica só guardando. Vai guardar para quem? Nós lemos aquela parábola que Jesus contou, louco, até quando, né? Hoje mesmo pedirão a sua alma, até o que tens preparado, né? Para quem está o que tens preparado. Ou seja,
As pessoas avarentas, elas guardam, e elas são avarentas porque o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. É exatamente isso que o jovem rico aqui na Bíblia, em Marcos 10, Mateus 19, Lucas 18, fala deste moço que tinha amor pela riqueza, amor pela sua forma de vida. Ele amava de tal forma a sua vida como ela estava, que apesar de ele ser um homem bom, certo? Ele era um moço bom, não era? Porque, ele não mentia, ele não adulterava, ele não furtava, ele não matava, ele não roubava de ninguém, ele honrava o seu pai e a sua mãe, tanto que ele diz, desde a minha mocidade eu observo estas coisas. Então ele era um homem bom, nós não podemos dizer que era um homem mau, mas aquele moço tinha amor pelo dinheiro, amor pela riqueza. Amor pelo dinheiro é, como eu falei, idolatria, né? E essa idolatria é pecado diante de Deus. Porque o nosso amor, ele precisa ser direcionado, em primeiro lugar, ao Senhor. Porque é Ele quem provê. Assim como Ele proveu para Abraão o cordeiro para o sacrifício, Ele provê para nós todas as situações. Muitas vezes nós ficamos preocupados, né? Passamos 2 anos para trás aí, com muita dificuldade hídrica, né? Com muita seca, muita dificuldade nos pastos, nas lavouras. Deus proveu, de alguma forma Deus proveu. Para o ano que vem, qual é a previsão? Não tem adubo, não vai ter adubo, não vai ter defensivo. É o que dizem os especialistas. Nós estamos falando em 2021 para o plantio de 2022, tá? Deus proverá. Entendeu? Deus proverá. Não sei como, mas Deus proverá. Porque ainda hoje pela manhã, o pastor Huberson me passou um texto da palavra e ele diz, enquanto houver dia, enquanto houver noite, haverá cega, haverá colheita. Haverá cega, haverá colheita. Enquanto houver dia, enquanto houver a terra, enquanto houver o sol, enquanto houver a lua, a palavra do Senhor não vai passar. A Bíblia diz que a sua palavra não passa enquanto esse mundo existir, enquanto houver lua, enquanto houver dia. A palavra de Deus permanece para sempre. E nós precisamos confiar neste Deus. Aquele moço não conseguiu confiar no Senhor. O amor que ele tinha, apesar de amar a Deus, ele amar muitas vezes é diferente, talvez, do que confiar. Ele não conseguiu confiar inteiramente na provisão de Deus, porque ele era idólatra, ele era avarento, certo? Ele amava as riquezas a tal ponto, a sua forma de vida, aquilo que ele vivia, que ele não conseguiu abrir mão de tudo aquilo. Então, sobre essa questão de ter amor ao dinheiro, é que Jesus estava falando. Da necessidade de vender os bens como uma ordenança. Todos devem ser caridosos, né? Todos devem ser caridosos, todos devem ajudar uns aos outros, de uma forma ou de outra. Gente, eu não estou aqui falando que você vai salvar o mundo. Você não vai conseguir resolver o problema do mundo todo, infelizmente. Mas existem pessoas que estão próximas de você e que você pode fazer alguma coisa, né? Ser caridoso não é você mudar o mundo, é você mudar uma vida. E não é só dinheiro, é às vezes um abraço, é às vezes um sustento, é às vezes uma condição de vida. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu estava voltando do Rio Grande do Sul, e eu estou falando isso para você entender como nós precisamos estar atentos àquilo que acontece ao nosso redor. Na verdade, é para isso que a gente precisa estar atento, porque às vezes a gente vive tão envolto a nossa própria vida, o nosso próprio umbigo, vamos falar assim, que a gente não presta atenção naqueles que estão ao nosso redor. E eu me lembro que eu estava voltando no aeroporto, perdemos o avião de conexão e eu fiquei em Campinas e a empresa aérea nos concedeu a alimentação, né? Eles dão um ticket pra gente, você vai lá e você tem condição da alimentação, mas não a bebida, tá? Só a alimentação, refrigerante, água, essas coisas não.
E aí foi uma moça na minha frente, ela estava na minha frente, e ela pediu, né, uma mocinha, e ela solicitou o almoço, eles entregaram o almoço para ela no restaurante que estava cadastrado, e ela foi comprar uma água e ela não comprou água. Eu creio que ela não comprou água porque realmente nos aeroportos, né, o valor da água é bem acima do mercado. E naquele momento eu estava atrás dela, então eu peguei o meu almoço, comprei alguma coisa para eu tomar e comprei a água dela. Ela já estava na mesa, né? Já estava almoçando naquele momento, quando eu terminei de ser atendida. E eu passei pela mesa dela, entreguei a água para ela. E ela ficou impressionada, porque ninguém faz isso, né? Aquela mocinha, às vezes, não tinha sustento naquele momento para comprar água, ou o dinheiro estava contado, entendeu? Então, ela me agradeceu. É o fato de você estar atento com a necessidade daquele que está ao seu redor. Às vezes não é muita coisa, é um copo d'água. Às vezes, quando alguém chega na sua casa, né? Às vezes a gente recebe pessoas da vigilância sanitária. Não sei se vocês recebem na sua casa. Mas qual que custa oferecer um copo d'água? O que custa oferecer um lugar para sentar? O que custa você ser caridoso, no sentido de caridade, de amar a vida das pessoas e saber que aquela pessoa, ela está precisando ali de um refresco, de um refrigério, né? Eu sempre falo muitas vezes a respeito dos lixeiros. Eu vejo tanto lapso, né? Uma forma tão errada de tratar com aqueles que cuidam do nosso lixo. Tem pessoas que jogam o lixo de qualquer jeito. Eles já estão lá para recolher aquilo que nós produzimos, né? Ninguém gosta de pegar o lixo dos outros. Eles vão lá e tiram o nosso lixo. Então, embale o seu lixo de forma adequada, né? Isso você vai falar assim, não, mas isso é obrigação. É obrigação nossa, mas nem a obrigação as pessoas não fazem. Não fazem por quê? Porque não estão atentas à vida dos outros. Na verdade, ser caridoso não é só o dinheiro, mas é estar atento às necessidades daqueles que estão ao nosso redor. É estar atento às necessidades daqueles que estão... Que uma coisa simples que você pode fazer, pode ajudar uma pessoa a se sentar, ou pode dar uma carona para alguém, né? Apesar de que carona hoje em dia também é difícil, né? Mas, às vezes, uma mãe com uma criança de colo, não custa nada você parar na rua e, né, dar uma carona, ajudar de alguma forma. O Senhor quer que nós venhamos a prestar atenção na vida das pessoas dessa forma, para sermos exatamente usado essa metáfora que Jesus tantas vezes usava, assim como ele usou aqui na questão do camelo e da agulha, sal da terra e luz do mundo. Né? Uma das coisas aqui que eu olhei que eu anotei aqui é que Jesus, ele usava destas figuras de linguagem. Ele usava destas figuras de linguagem porque a maioria das pessoas, elas não sabiam ler. Quantos por cento vocês acham que as pessoas da época de Jesus eram alfabetizadas? Dizem os estudiosos que 3%, eu acredito que seja menos. Sabe por quê? Porque de 3%, de 100 pessoas, 3 pessoas eram alfabetizadas. Eu acho que às vezes até menos. De 1 a 3, eu posso falar. Por quê? Porque as pessoas eram alfabetizadas quando elas iam para as yeshivás. Yeshivás são escolas que até hoje existem, né? São as escolas rabínicas. As crianças, quando eram levadas às escolas rabínicas, elas moravam na escola. Porque naquela época não tinha como levar e voltar. As crianças moravam lá. Elas ficavam nas escolas para que pudessem ser alfabetizadas. E a gente precisa contextualizar o que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma região da Galileia. Jesus estava pregando ali, naquela região da Galileia, uma região pobre, uma região que era habitada por agricultores que viviam pelo sustento da terra.
pessoas que dependiam dos seus filhos, certo? Porque não havia mão de obra, não havia contratação de funcionários, as pessoas eram humildes. Então, os seus filhos, quando tinham, eles ficavam em casa para ajudar na casa. Isso não foi há muito tempo no Brasil, era assim, né? Talvez há 2 ou 3 gerações atrás, quantos tiveram a oportunidade de estudar? Poucos. Por quê? Porque os filhos ajudavam na terra, no sustento, a plantar mandioca, a criar o gado, a tirar o leite, a plantar o milho, né? Naquela época, na região da Galileia não era diferente. Eles eram pescadores, eles eram agricultores, né, que se sustentavam da terra. Eles eram pastores de ovelhas, pessoas simples. Como que eles saberiam ler, escrever? Eles não sabiam. Então, da forma mais fácil para ensinar, Jesus usava de metáforas, usava de coisas para que as pessoas compreendessem a sua mensagem. Tanto que ele disse, eu sou o bom pastor, né? Ele começa a usar, Jesus nunca foi pastor de nada, ele nunca foi pastor de ovelhas. Ele pode ter trabalhado na construção civil, né? Muitos falam que Jesus era marceneiro, e às vezes a gente pensa na marcenaria como o marceneiro que nós temos hoje na época, que tem máquinas. Eles não tinham máquinas, era tudo trabalhado na mão. Jesus era ajudante de construção de José. José construía casas. Eles construíam casas de quê? De madeira, né? Então Jesus, ele era marceneiro, trabalhava com madeira, ajudando a construir casas, estábulos e tudo mais, o que fosse necessário. Então eram pessoas simples, eles não tinham acesso à instrução. Então como que Jesus ensinava? Através de parábolas, né, que são diferentes das metáforas. As parábolas são histórias que realmente poderiam ser verdade. As metáforas não. As metáforas não podem. Nesse caso em específico, para a gente compreender, Jesus, ele pode ter usado uma metáfora, né? E pode não ter usado. Eu vou mostrar para vocês aqui na palavra de Deus que, na verdade, Jesus, ele pode não ter usado uma metáfora, ele usou de algo real. E eu vou mostrar isso para vocês através dessa palavra. Essa citação já era conhecida do povo judeu. Ela está escrita no Talmud. Talmud é um texto, né, um livro judaico que fala a respeito dos comentários da Torá oral, né? Não da Torá escrita, não daquilo que foi escrito, mas daquilo que foi passado verbalmente de pai para filho. Então, esta palavra, né, essa palavra de um camelo passar pelo fundo da agulha, já era uma citação conhecida pelo povo judeu. E ele diz assim, né, a respeito deste texto, existem 3 explicações, na verdade. Uma delas é que camelo e agulha já existiam, você sabe, né? Que quão difícil é passar um camelo pelo fundo da agulha, ou pelo olho da agulha, ou pelo buraco da agulha, como você quiser falar, chamar. Na verdade, muitos dizem, não, era lateral, então era literal. Então, na verdade, é impossível, porque realmente é impossível, certo? Você passar um camelo pelo buraco de uma agulha. Então, era impossível um rico entrar no reino dos céus. Essa seria a primeira explicação. A segunda explicação é que houve um erro de tradução, né? Um erro de tradução, o próprio Cirilo de Alexandria, no fragmento 219, ele afirmou que camelo é um erro ortográfico em grego, mal traduzido. Camelo foi escrito no lugar de camilo, que significa corda ou cabo. Então muitos dizem, é mais difícil você passar uma corda ou cabo pelo buraco de uma agulha, né? É impossível, a não ser que você faça o quê? Você desfie toda essa corda. Se você desfiar a corda e ela ficar fiozinho por fiozinho, então você consegue passar aquela corda toda pelo buraco de uma agulha, certo? Ou seja, você tira a resistência
da corda. Porque no momento em que a corda está trançada, você não consegue romper a corda. E você não consegue passar a corda por dentro do buraco da agulha. Mas no momento em que você desfia a corda, no momento em que você desfaz aquela corda trançada e você pega fio por fio, então você consegue passar pelo buraco da agulha. E no momento em que você desfia a corda, você tira também a resistência dela. Certo? Talvez seja essa é a segunda explicação que temos em relação a este texto. Mas existe uma outra explicação. Todas as portas, vocês sabem que as cidades antigas, elas eram grandemente fortificadas com muros. E estes muros, eles têm, né, um dia, se você for a Jerusalém, você vai ver que lá estão as portas da Jerusalém antiga. E algumas portas foram restauradas, inclusive a porta de Jafa, que é essa porta que eu vou citar em especial. A porta de Jafa, ela tem uma grande porta, era feita de madeira e revestida de ferro. Agora você imagina, aquela porta enorme de madeira maciça, revestida de ferro para que ela não fosse queimada, tá? Por isso que eles revestiam ela de ferro por fora, para ela não ser queimada. Mas chegava ao final da tarde, ao finalzinho da tarde, ao anoitecer, eles fechavam todas as portas da cidade. Todas as portas elas eram fechadas por causa dos salteadores, por causa dos inimigos. Então todas as portas eram fechadas, mas sempre tinha um retardatário, né? Sempre tinha um comerciante que acaba chegando à noite, que acabava chegando durante a noite, e aquelas portas eram muito difíceis de ser fechadas, elas eram muito bem fechadas, justamente para não sofrer o ataque dos inimigos. Mas havia uma porta pequena, uma porta mais ou menos da minha altura, uma porta pequena, né? Não, era uma porta pequena, sim. Uma porta pequena, talvez de 1,5 metro, né? Talvez, não sei exatamente o tamanho, mas nessa porta pequena, de uma pequena largura, assim, larga, talvez 80 centímetros, 70 centímetros e 1 metro e tanto de altura, aquela porta, ela poderia ser aberta. E aquela porta, ela era travada, eu me lembrei bem, quando a gente usava, em alguns lugares, a gente ainda vê, aqueles baúzinhos antigos que você comprava, tinha uma correntinha, e aí tinha um pedacinho de ferro, vocês sabem o que eu estou falando? Um pedacinho de ferro, que ele parecia um I, né? Era uma bolinha e tinha um pedacinho de ferro, e aí tinha uma correntinha, e com aquele pedacinho de ferro você travava aquela como é que a gente chama? Aquela fechadura, né? Você travava aquela fechadura. Aquela porta pequena, ela era travada com um pedaço de ferro desse jeito, que era preso na parede, chamado de agulha, porque parece uma agulha. Ele era um pedaço de ferro, né? Com uma argola, e essa argola era presa, chumbada, presa na parede. Então, com aquela agulha, eles prendiam a trava da porta pequena. Por isso que ela era chamada porta da agulha, né? Ou o buraco da agulha. E aí, quando o comerciante chegava à noite, com a cidade toda fechada, ele não poderia ficar para fora, porque ele estava à mercê de ladrões, de salteadores, perder a vida, perder tudo que tinha. Então ele batia na porta e pedia para abrir aquela porta, só que aquele camelo carregado não entrava pela porta. O camelo é um animal grande, e para ele entrar na porta da agulha, ele precisava entrar ajoelhado, ele precisava entrar de joelhos. Entendeu? Porque o camelo, ele aprende a ficar de joelhos. O dia que vocês forem para Israel, vocês vão andar de camelo.
Amém. Né? Amém. E aí, chegando lá, vocês vão ver que o camelo fica ajoelhado, você sobe no camelo e o camelo de joelhos ele se levanta. Você tem que se segurar, porque senão ele te derruba. E aí, o camelo, ele sabe andar de joelhos. Ele sabe se locomover de joelhos. E eles, então, tiravam todas as coisas que o camelo carregava, certo? Todo o carregamento, todo o comércio que havia sobre o camelo. E ele, então, entrava por aquela porta de joelhos, sem carregar nada. É impossível? Não, para Deus não é impossível um rico entrar no reino de Deus. Jesus falou, né? É difícil, ele fala assim, como é difícil, não é assim que está escrito ali? Como é difícil entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, né? Então ele está falando que é mais fácil o camelo entrar naquela portinha do que muitas vezes um rico, uma pessoa que confia nas riquezas, que ama o dinheiro, que é idólatra, entrar no reino dos céus. Apesar de ser religioso, apesar de ser uma pessoa boa, né? Apesar de ter todo tipo de, aparentemente, ser uma pessoa que entraria no reino dos céus, mas que agora ele diz como é difícil. Por quê? Porque realmente aquele que confia nas riquezas, ele perecerá. Porque as riquezas são temporárias, né? As riquezas, elas servem para nos abençoar. Ai, irmã Cristine, mas e quem falou então, né, que o rico não entra no reino dos céus? Porque ali fala que é difícil o rico entrar no reino dos céus. Então Abraão não entrou no reino dos céus. A Bíblia diz que Abraão era riquíssimo, certo? Isaac e Jacó também eram, José também era, Jó era, né? Todos eles eram muito ricos. E riqueza não tem nada de dificuldade de você entrar no reino dos céus. Se Deus te abençoou, amém. Glória a Deus por isso. Aproveite com responsabilidade daquilo que Deus tem te dado. Aproveite com responsabilidade e compartilhe daquela prosperidade que Deus te deu para com as pessoas que estão ao seu redor. Deus te deu muito arroz, então se alguém precisar, doe arroz, né? Se alguém te deu muito leite, se alguém precisar, doe leite, doe os ovos, doe o que você tem. Se você tem frutas, não deixe perder, junte elas e doe para alguém. Entendeu? Essa é a prosperidade que Deus deseja que nós tenhamos no nosso coração. Por isso que ele diz realmente que era difícil. É difícil sim, mas não é impossível. Significa então que essa dificuldade, ela está ligada à confiança. Essa dificuldade não está ligada exatamente aos bens que se tem, mas aquilo que você deposita de confiança, de fundamento. O nosso fundamento não pode ser aquilo que temos. O nosso fundamento é aquilo que nós somos. É aquilo que Deus tem nos dado, tem nos abençoado. Não importa se você tem uma bicicleta ou se você tem um Rolls Royce. O importante é que você cuide bem da sua bicicleta e cuide bem do seu Rolls Royce. Né? Você precisa aprender a cuidar daquilo que Deus coloca em suas mãos. Eu vejo, por exemplo, na história de José, José foi levado para a prisão. E quando ele chegou na prisão, ele se tornou lá na prisão como que se fosse o gerente da prisão. Por que ele se tornou o gerente da prisão? Porque ele era organizado. Porque ele era sistemático, porque ele era limpo, porque ele tinha os atributos que Deus quer que nós tenhamos em todas as situações da nossa vida. Sejam elas quais forem, não importa o que Deus te deu. Se Deus te deu uma casa muito simples, de chão batido, onde não tem nenhuma cerâmica no chão, você pegue uma vassoura de piaçaba, uma vassoura de guanchuma, né? Que eu me lembro, eu já fiz isso, né? Ninguém sabe. A gente pegava guanchuma da roça, cortava, e aí fazia uma vassourinha,
molhava essa vassoura na água, viu, Didi? Não é do seu tempo. Molhava essa vassoura na água e varria o chão batido daquela casa, entendeu? Para não levantar poeira, varria com vassourinha de guanchume, mas a casa ficava limpinha. Lá estavam limpos os utensílios organizados, não havia sujeira, não havia bagunça. Deus não gosta de sujeira, Deus não gosta de bagunça. Ele não tem parte com bagunça, com sujeira, com desorganização. Ele gosta das pessoas. Você pode olhar normalmente, né? Eu sei que existem as exceções em todos os lugares, mas normalmente, se você olhar um bairro de pessoas que temem a Deus, aquele bairro é cuidadinho, né? Então, comece pela sua casa. Comece pelo seu quarto, pelo seu guarda-roupa. Comece pelo seu guarda-roupa, pelas suas gavetas. Comece a organizar, comece a cuidar das coisas que Deus te deu. Ah, mas eu tenho tão pouco. Ah, não importa. Cuide daquilo que Deus te deu. Se Ele te deu um pouco, seja fiel no pouco. Assim como está escrito, sobre muito te colocarei, diz o Senhor. Então, ter amor às riquezas não é sinônimo de você ser escravo delas. Você não pode ser escravo, né? Você tem que entender o seu equilíbrio. Mas aquilo que Deus deu para nós temos que cuidar. A gente tem que cuidar. Tem que ser zeloso, tem que ser cuidadoso, porque é assim que Deus vai nos prosperar, tá? Então, o problema daquele jovem não era ser rico, mas ter uma devoção pelos seus bens, pela sua riqueza. O que impedia ele de seguir a Jesus, porque ele não queria abrir mão da sua vida, não queria abrir mão da sua forma de vida, das suas riquezas, para andar atrás de Jesus. E quando os discípulos perceberam que todo aquele jovem que tinha aquele dinheiro havia sido reprovado, eles disseram, então quem que pode ser salvo? Esse moço que já guardava as leis desde a sua mocidade, e agora, por causa de uma situação dessas, ele não vai ser salvo, né? Ou não vai entrar no reino de Deus, então quem pode ser salvo? E aí Jesus falou assim, para os homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Quando nós colocamos a nossa vida na presença do Senhor, Ele coloca as prioridades em ordem. Esses dias nós falamos a respeito de Gênesis, né? Falamos aqui, trouxemos que Deus trouxe ordem a um caos. A sua palavra traz ordem no caos da nossa vida. E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele, com certeza, Ele trará ordem para as nossas prioridades. E nós vamos colocar certas prioridades. Às vezes as pessoas dão prioridades para coisas tão fúteis, né? Tão pequenas. Coisas brigam por pouca coisa. A contenda dentro dos lares por pouca coisa. E nós podemos mudar essa situação. A começar por nós. Tem que começar por mim, tem que começar por você. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nesse caso, Jesus usou uma metáfora. Ele usou outros tipos de metáfora, mas uma delas que eu gosto muito é exatamente essa, de que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. O sal, eu estava pensando ontem, quando eu estava meditando sobre essa palavra, o sal ele pode até se tornar insípido, certo? A Bíblia diz assim, e se ele se tornar insípido, então não serve para mais nada a não ser jogado pelas estradas e ser pisado pelos homens, né? Porque aí jogava o sal nas estradas e impermeabilizava as estradas, né? E era pisado pelos homens. Mas a luz não tem jeito, né? O sal ele pode ter um destino porque ele não está cumprindo o seu objetivo, mas a luz não. Se você acender uma luz, mesmo que ela esteja debaixo da mesa, ela vai brilhar. Então Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ele estava usando uma metáfora para mostrar que nós precisamos influenciar a nossa geração. Eu sempre, assim, depois que a minha mãe faleceu, a gente pensa muito na vida, né? Já pensa antes, mas quando nós somos assolados pela morte, a gente começa a pensar de forma mais profunda na vida. E o que é que nós deixamos dessa vida?
O que que a gente deixa? Eu tenho certeza absoluta que a Dilane tem coisas maravilhosas dentro do closet dela. Assim como a Andrea, né? Tem roupas lindas às vezes, tem bijuterias, tem tanta coisa. Às vezes tanta coisa que a gente deixa de usar, né? A gente deixa de usar. Não, eu vou usar nisso quando eu tiver uma ocasião especial. Sabe qual é a ocasião especial? A pandemia mostrou para nós qual é a ocasião especial. É hoje. Essa é a ocasião especial da sua vida. Hoje é um dia especial na sua vida. Aproveite aquilo que Deus te deu. Use, né? Use, distribua, porque um dia, quando nós formos ceifados dessa terra, o Senhor nos chamar pelo nosso nome, nos mostrar nossa salvação, como está escrito no Salmo 91, alguém vai ficar com as nossas coisas, né? Alguém vai dividir as nossas coisas. Aquilo que você tinha tanto cuidado, talvez as pessoas não tenham tanto cuidado, né? Eu sempre brinco lá em casa. Guardou tanto. Guarda tanto para os outros usarem, né? Deu novinho para os outros. Deu novo. Eu falo lá em casa que a minha nora não vai ganhar nada meu novo. Que meu tudo é usado, né? Assim, o que for meu não vai ganhar nada novo, né? Tudo é meu já usado. Se vai ganhar alguma coisa, vai estar usado, né? Agora, claro que a gente dá presente novo, mas o que vai herdar, não pode herdar coisa nova. Não adianta guardar, gente, toalha nova. Não adianta guardar coisa nova que você não usa. Perfume sem usar. Não vou usar esse perfume porque é muito bom. Gente, Você não sabe o dia de o amanhã? dia é hoje. Morre. Aquele perfume vence. Fica ranço. Sabia que o perfume estraga? Perfume estraga. Tem data de validade. Então aquele perfume vence e vão jogar fora. Entendeu? Não guarda, usa, aproveita, não tenha amor pelas coisas, tenha cuidado, tenha zelo, administre bem suas coisas, seja organizado, seja limpo, ordeiro, né? Eu me lembro uma vez que eu preguei aqui sobre o espírito da pombagira Maria Mulambo. Falei sobre Maria Mulambo. Tem gente que Deus me livre, misericórdia, guarda-roupa, sapato sujo, guarda sapato sujo, você é Maria Mulambo, você é demônio, né? Porque Deus não gosta dessas coisas. Então seja ordeiro, seja organizado, cuide das suas coisas, elas vão durar e tudo que você doar vai ser abençoado. Você sabe que eu falo aqui, eu louvo a Deus, bendito seja o nome do Senhor, todas as vezes eu falo sobre isso, porque nós fizemos o Reset, e o Reset nós trabalhamos quase 2 anos para levantar dinheiro, né? É claro que nós trabalhamos, nós ganhamos muitas ofertas, bendito seja o nome do Senhor por isso. Muitas pessoas ofertaram e nós trabalhamos para que esse evento acontecesse. E nós fizemos 2 bazares, né? 2 bazares. E é interessante que uma das pessoas que comprou no nosso bazar, ela fala sempre para mim. Ela fala, Cris, o bazar de vocês é diferente. Parece que as coisas que eu compro lá para poder revender, as coisas que eu compro porque eu revendo, elas saem primeiro. Elas são coisas abençoadas, são coisas que as pessoas todos querem. E é por quê? Porque são coisas zeladas. Quando nós fizemos o bazar, tanto a Andréia quanto a Dilane, sabe? A gente não coloca roupa rasgada. Se tiver rasgada, a gente costura para poder vender, né? A gente coloca no cabide, a gente faz todo um cuidado, tem todo um zelo, tudo limpo. Se entregar alguma coisa que tem mancha, quantas vezes eu já levei roupa do bazar para vender para casa, para lavar, para tirar mancha, para deixar arrumadinho, para poder levar no bazar e servir as pessoas. Esse é o zelo que a gente tem que ter com as coisas. Isso não significa amor pelas coisas, isso significa zelo. A gente não pode viver escravo das nossas coisas. Então eu quero dizer para vocês que Jesus disse nessa parábola a verdade, que é difícil entrar no reino dos céus quem não confia em Deus, certo? E isso não serve só para os amantes ao dinheiro. Ai, ai, ai. Isso serve para muita gente. Muita gente que não confia no dinheiro, mas confia em títulos. Pessoas que confiam em políticos. Pessoas que confiam em sistemas.
pessoas que confiam em igrejas, pastores, ai, ai, ai. Pessoas que confiam, no sentido de confiar para a salvação, não é no sentido de confiar porque eles são desconfiáveis, né? Mas existem pessoas que idolatram denominações, idolatram pastores, idolatram cantores, idolatram políticos, idolatram sistemas. Nós precisamos confiar em Deus. Para que nós possamos entrar no reino dos céus, a nossa confiança precisa estar no Senhor, porque nós não levaremos nenhum tipo de bagagem. Assim como o camelo não podia entrar na cidade carregado com algum tipo de bagagem, nós não podemos levar nenhum tipo de bagagem nesse caminho. Nessa porta nós entramos ajoelhados, né? Ajoelhado significa de forma humilde. Seja quem formos, nós precisamos ter humildade. Não importa se você tem muito dinheiro, se você tem pouco dinheiro. Ser humilde significa você valorizar a vida das pessoas que estão ao seu redor. E isso é ter humildade. Existem muitas pessoas que não têm recursos, mas são soberbas, são arrogantes. Eu vou contar uma experiência, é a mesma experiência, né? Eu vou contar uma experiência que eu tive para você. Certa vez, eu entrei numa frutaria com o valor de uma nota para comprar umas frutas, uns legumes lá em Campo Grande. Não foi aqui em Alto Taquari, não. E eu cheguei, quando eu cheguei naquela frutaria, um rapaz estava me vendendo, queria me vender pano de prato. Ele queria vender pano de prato. Eu falei, moço, eu só tenho esse valor, eu vou comprar, o troco é seu, né? E realmente eu fui dar o troco para ele, mas eu não queria o pano de prato. Eu queria ajudá-lo, né? Com o troco que eu tinha. Tinha umas notas pequenas, porque, né? O valor que eu tinha não era um valor muito alto, e hoje em dia está tudo tão caro. Então, eu comprei o que eu precisava comprar, e aí eu fui dar o troco para ele. E ele falou assim para mim, eu não quero seu troco, eu não estou mendigando. E eu falei, você não quer o troco? Eu entreguei na mão dele, ele pegou e me devolveu. E eu falei, você não quer o troco? Ele falou, não, eu não quero o seu troco. Eu falei, então tá bom, então me dá aqui. Eu fiquei indignada, porque eu estava ajudando, porque ele falou pra mim, porque a minha mãe tá em casa, ele veio e falou pra mim, minha mãe tá em casa, a gente precisa de recurso para poder ajudá-la, né, e tudo mais. E quando eu fui dar o troco, ele desprezou o meu troco. E eu vou falar uma coisa pra você, eu guardo todas as moedinhas. Não é uma questão de amor ao dinheiro, mas eu guardo as moedinhas. É com as moedinhas que eu compro o pão, é com a moedinha muitas vezes que eu pago o pedágio, né? E com aquelas moedinhas do troco, eu paguei o pedágio de volta. Ou seja, eu usei o dinheiro que ele poderia ter usado. Ele desprezou o pouco. Vocês entenderam? Então, assim, a questão da humildade não é uma questão de você ter ou não ter dinheiro. É uma questão de você aceitar ou não aceitar ajuda quando você realmente precisa. E pedir ajuda, né? Tem gente que não pede ajuda, né? Seja ela como for, não pede ajuda. Não pede ajuda porque é soberbo. Muitas vezes é arrogante. Não deixa ninguém fazer nada por você. Não, ninguém pode fazer nada por mim. Por quê? Porque eu sou forte. Eu sou confiança no quê? Em si mesmo. O que é que Jesus estava falando? Não entra no reino dos céus aquele que confia nas riquezas. Não entra no reino dos céus aquele que não confia em Deus. Aquele que não se submete à vontade do Senhor e saber que nós somos passageiros. Nós somos simplesmente temporários aqui nessa terra. E a única coisa que nós deixamos aqui é a nossa influência. Jesus disse, sois sal da terra, sois luz do mundo, justamente porque essa é a nossa influência. Jesus usou de muitas metáforas. Ele disse, eu sou a videira verdadeira. Ele falou, eu sou a porta, né? Eu sou o caminho que conduz à salvação. Né? A palavra de Deus diz que, compara os fariseus a sepulcros caiados. Eram brancos por fora e mortos por dentro. Jesus diz que a candeia do corpo é o olho. Não quer dizer que o olho é uma candeia, mas ele quis mostrar que o nosso olho, ele na verdade, ele transmite aquilo que nós temos dentro do nosso corpo. Que o reino de Deus é como um grão de mostarda.
Jesus usava de metáforas, de parábolas, para que as pessoas pudessem compreender a sua mensagem. Esta palavra de entrar no reino dos céus não quer dizer, então, olha, conhecendo a verdade vos libertará, né? Como nós falamos aqui. O que é que isso tem a ver com libertação, Cristina? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque, na verdade, os sofismas, os enganos, vêm, muitas vezes, das questões históricas, né? Das questões históricas que não queriam que as pessoas tivessem bens. Fazer um voto de pobreza, fazer um voto de castidade. De que adianta fazer um voto de castidade e ser pedófilo? Certo? De que adianta fazer um voto de aliança com Deus e de fazer o que muitas vezes a gente vê, né? Os pastores, os líderes fazendo por aí, dizendo que tem uma aliança com Deus, mas fazendo totalmente o contrário, diferente, coisas absurdas, coisas repugnantes diante da presença de Deus. A palavra diz claramente, através de Jesus, que o que nos impede de entrar no reino de Deus não são as riquezas, é a falta de confiança no Senhor, é a falta de confiança em Deus. Literalmente, a nossa confiança ser colocada em pessoas ou em coisas que com certeza não nos levarão ao reino dos céus. Amém? E assim nós vamos encerrar a nossa reunião de hoje, né? Quero agradecer a todos que estão aí conosco, participando, a Mari Teschi, também o Genilson Silva, o Ivanir Mariano Reis, a Ide também está nos assistindo, a Rita Leal, né? Estão nos assistindo, para que estejam conosco nesse momento de meditação da palavra de Deus. Precisamos conhecer a verdade, porque senão muitas vezes nós temos conceitos equivocados. E esses conceitos equivocados nos levam a caminhos errados, a conceitos equivocados. E eu quero agradecer muito a você ter ficado conosco até o final, para que, através desses conceitos alinhados à vontade de Deus, nós possamos usufruir da sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu vou orar conosco, né, para todos nós, para que nós possamos encerrar a nossa reunião de hoje. Desde já quero agradecer a Dilane, quero agradecer a Andréia, né, por sempre estar nos ajudando, e a você que sempre faz parte da nossa live aqui, que sempre está nos acompanhando. Compartilhe, mesmo que você vá assistir posteriormente, compartilhe com alguém que você acha que é importante ouvir essa palavra. Pai querido, mais uma vez, nós te adoramos e te exaltamos por esta palavra viva e verdadeira. Senhor, perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa confiança em nós mesmos, pela confiança em títulos, em coisas. Senhor, pela nossa avareza, muitas vezes, Senhor, de trabalhar para juntar, para armazenar. E a avareza, Senhor, de não dividir, de não compartilhar, de não doar para aqueles que são necessitados. Eu quero te pedir, Senhor, nos ajuda a sermos pessoas melhores neste dia, amanhã e sempre do que fomos ontem. Nos ajuda, Senhor, a compreender a Tua palavra e a grandeza do Teu reino, Senhor, que é comparado a uma semente de mostarda, assim, uma coisa tão pequena que começa dentro de nós, mas pode gerar, sim, ó Deus, um grande benefício às pessoas que estão ao nosso redor. Senhor, esse é o propósito de nós vivermos o Teu reino em nós e através de nós. Abençoa, Pai, todos aqueles que ficaram conosco, Senhor, até o final desta live, aqueles que vão assistir posteriormente. Nos ajuda, Senhor, a ter entendimento da Tua palavra e nos livrar dos conceitos errados, dos padrões humanos, Senhor, dos padrões, Senhor, carnais desta terra, que nós possamos, Pai amado, entender que precisamos sim dos recursos desta terra, precisamos sim do dinheiro, da saúde, precisamos, Senhor, das coisas desta terra para poder ter uma vida confortável, mas não podemos confiar nisso, Senhor, que a nossa confiança, a nossa provisão vem de Ti, vem dos céus, vem do Teu reino. Nós reconhecemos a Tua grandeza e a Tua fidelidade. É por isso que nós nos dobramos a Ti e
reconhecemos o teu favor, o teu amor e a misericórdia por nós. Assim que nós oramos, abençoamos a vida de todos que estão nos assistindo, ó Deus, e aquelas que estão aqui comigo, Senhor, a nossa casa, todos sejam abençoados e alcançados pelo teu amor e pelo teu favor. Essa é a nossa oração nesta sexta-feira, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus. Amém. E assim nós estamos encerrando mais esta live. Quero agradecer com você e um grande beijo para você até na próxima semana, se assim o Senhor permitir.